Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, no Bom Dia, uma viagem conduzida por Miguel Gonçalves, o comentador da RTP. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Hoje a partir Cristina. de Castelo Branco. Começamos com novidades do nosso lar galáctico, a Via Láctea, histórias excêntricas. Vamos começar com filamentos fantasmagóricos e salsichas. É um menu curioso para este início de dia. Vamos então começar pelos filamentos. Desde a década de 80, que nós conhecemos que na nossa Via Láctea, e com origem a partir ali do buraco negro supermaciço que temos no núcleo da nossa galáxia, autênticos filamentos gigantescos que correspondem a uma espécie de TGVs, de eletrões que percorrem o campo magnético a velocidades muito próximas da velocidade da luz. São estas imagens que nós estamos a ver. Bem, não são bem estas. Estas são da segunda parte desta história de filamentos. E então, desde a década de 80, que tentamos perceber o que são, no fundo, estes filamentos e, sobretudo, como é que é possível que este comboio de eletrões a velocidades loucas consegue, apesar de tudo, manter a sua estabilidade, manter a sua estrutura por comprimentos absolutamente doidos. Na nossa Via Láctea, estamos a falar de filamentos que podem atingir cerca de 150 anos-luz de comprimento. Ora bem, qual é a atualização sobre esta temática? É que agora um conjunto de observações conseguiu encontrar também uma rede de filamentos muito parecidos com estes que nós encontramos na nossa Via Láctea, num enxame de galáxias que está localizado a cerca de 1.000 milhões de anos-luz do nosso planeta. Ora, estes enxames de galáxias, grande parte destes enxames de galáxias, tem também um buraco negro central muito ativo. Portanto, encontramos aqui um paralelismo com aquilo que se passa na nossa Via Láctea. Só que estes filamentos que nós encontramos à volta destes enxames de galáxias apresentam algumas diferenças quando comparados com os da nossa Via Láctea. Em primeiro lugar, são muito maiores. Entre 100 a 10 mil vezes maiores do que aqueles que encontramos na nossa Via Láctea. Só para darmos uma pequena ideia, estamos a falar de filamentos com cerca de 650 mil anos-luz. Isto é 4 a 5 vezes maior que o diâmetro da nossa própria Via Láctea. Depois, são também filamentos que estão inclinados, estão autenticamente na perpendicular quando olhamos para os buracos negros centrais de onde têm essa origem. E depois, são autênticos primos mais antigos do que os filamentos da nossa Via Láctea. E também têm campos magnéticos mais fracos do que aqueles que nós encontramos na nossa Via Láctea. O que é isto? Qual é a explicação para tudo isto? Será que o vento que existe entre as galáxias cria algum tipo de atrito também com a matéria que existe nas galáxias e forma uma espécie de uma cauda? Pode ser uma explicação, mas esta equipa de cientistas apresenta uma outra, que é uma autêntica combate, digamos assim, entre duas forças fundamentais do universo. Por um lado, a força da gravidade que, apesar de ser a mais fraca em termos numéricos, é aquela que também dá estrutura à própria galáxia. E dizem eles que, inicialmente, a gravidade e depois um campo magnético fraco podem originar estes emaranhados de filamentos, mas o que é certo é que nós ainda não temos bem uma certeza sobre a origem, mas, sobretudo, isso é que impressiona os astrónomos. Como é que é possível nós termos estruturas tão bem esticadas, tão consistentes ao longo de distâncias inacreditáveis e também durante numa duração temporal também muito elevada, porque nós estamos a falar de filamentos que têm esta estrutura durante 650, 700 mil anos. Portanto, mais um enigma sob a forma de filamentos. Outro enigma interessante também está na nossa Via Láctea e que tem a ver com aquilo que se chama o halo estelar da nossa galáxia. Bom, este halo estelar é todo um conjunto de estrelas que nós temos a certeza que não nasceram na nossa Via Láctea e que giram à volta da nossa galáxia. Apenas cerca de 1% da massa de estrelas da nossa galáxia está contida neste halo de estrelas circundante e
por outro lado, este halo de estrelas é a parte visível de um halo muito maior, que se estende por milhares de anos-luz, que é o chamado halo galáctico. Quem manda nesse halo galáctico é alguém que nós não conhecemos muito bem, mas sabemos que é poderoso. É a famosa e misteriosa matéria escura. Durante muito tempo, nós pensávamos que o halo estelar tinha uma forma esférica, portanto, era uma espécie de esfera que rodeava a nossa Via Láctea. Mas agora, graças também a telescópios cada vez melhores, nomeadamente o telescópio espacial Gaia e também outros telescópios terrestres, fizeram um novo levantamento da geometria deste halo estelar e passámos a ter uma ideia diferente. Passámos a ter de um halo esférico para um halo que se assemelha mais a uma bola de rugby que envolve a nossa Via Láctea. Ora, porquê é que é importante esta alteração da geometria? Tem a ver com isto que nós estamos a ver. É que dizem estes cientistas, este grupo de investigação, que este halo estelar tem esta forma porque há cerca de 7 a 10 mil milhões de anos, uma galáxia com o curioso nome de Gaia, Salsicha e Encélado. Gaia porque o telescópio espacial Gaia foi fundamental para a descoberta. Salsicha porque o formato depois desta galáxia, quando teve esta primeira colisão com a nossa Via Láctea, teve a forma de uma salsicha. E Encélado para homenagear o gigante mitológico grego que foi enterrado debaixo de uma montanha. Foi mais ou menos o que aconteceu com esta galáxia anã, que, portanto, há cerca de 7 a 10 mil milhões de anos, colidiu com a nossa galáxia. E o que é que terá acontecido? O halo desta galáxia pequenina, que também é constituído por matéria escura, em combinação, em confronto com o halo da nossa própria galáxia, houve ali uma distorção, houve ali um moldar, digamos assim, da matéria escura e dos halos estelares destas duas galáxias. Porquê é que isto é importante? Porque agora nós podemos também perceber como é que algo tão fantasmagórico como a matéria escura, que, repito, nós não sabemos do que é feito. Cerca de 25% do universo é feito de matéria escura e nós não sabemos o que é a matéria escura, mas sabemos que ela interage com a matéria. E, portanto, isto é uma maneira indireta de nós também percebermos como é que a matéria escura se molda no caso destes confrontos galácticos. Obviamente que tudo isto carece de mais observações e, uma coisa posso garantir, o cientista que descobrir o que é matéria escura imediatamente vai ganhar o Prémio Nobel. Miguel, o telescópio espacial James Webb continua a surpreender os astrónomos. Vamos perceber o que motiva o que leva a essa surpresa desta vez. Muito bem, olha, vamos ao telescópio espacial Webb, que ele já tinha analisado muito rapidamente o espectro, ou seja, a assinatura química da atmosfera do exoplaneta WASP-39b. Na altura tinha descoberto dióxido de carbono na sua atmosfera e agora uma análise mais profunda encontrou outros elementos químicos que ajudam a traçar a história da evolução deste planeta, nomeadamente dióxido de enxofre. Foi a primeira vez que foi detectado dióxido de enxofre na atmosfera deste planeta. Isto é interessante porque o dióxido de enxofre é, sobretudo, criado na interação da atmosfera de um planeta com a radiação da sua estrela. E este planeta está muito próximo da sua estrela, cerca de um oitavo da distância que está a Mercúrio do nosso próprio Sol. Mas o Webb encontrou também lá outras proporções, nomeadamente de carbono para oxigênio, potássio para oxigênio e de enxofre para hidrogênio. Eu sei que isto é muito química pela manhã, mas que ajuda os cientistas a traçar quais foram os primeiros tempos deste planeta. E então, à custa, peço desculpa, de toda esta química, eles conseguiram perceber o seguinte: este planeta não nasceu tão perto da sua estrela. Nasceu numa zona muito mais distante e depois aproximou-se da sua estrela. Isto é muito interessante porque nós temos cada vez mais evidências que apontam para que esta história repetiu-se, por exemplo, no nosso próprio sistema solar. Júpiter está hoje entre Marte e Saturno, mas nós sabemos que Júpiter teve também uma migração para dentro. Andou aqui perto, na zona de Marte, e depois, à medida que Saturno apareceu, puxou também Júpiter. E, portanto, a química de uma atmosfera de um planeta é fundamental também para nós percebermos as suas origens e a sua evolução. O que é que agora nós precisamos que o Webb também nos ajude a encontrar na atmosfera de outros planetas? É, por exemplo, alguns traços que possam sugerir
a química da vida. Provavelmente até não será o Webb o grande descobridor dessa química da vida, mas, por exemplo, se encontrar um grande excesso de oxigênio na atmosfera de um planeta, isso pode ser um indicador de origem biológica para essa atmosfera. E, portanto, vamos esperar pacientemente pelas novas químicas, digamos assim, do próprio Webb. Miguel, para terminar rapidamente, propostas energéticas para a futura exploração da Lua. Olha, a Stealth Space é uma empresa canadiana que está a desenvolver uma autêntica powerbank ambulante num rover e quer que essa powerbank ambulante, o rover, vá para a Lua em 2025, precisamente para quê? Para poder fornecer energia, coleta a energia do Sol e depois transfere para as zonas de crateras da Lua, ricas em gelo, portanto dignas de exploração, mas que ali, obviamente, não chega a luz do Sol. E, portanto, este rover carregador está a ser, neste momento, testado para que, em 2025, viaje numa missão privada para, pela primeira vez, testarmos este tipo de fornecimento de energia na exploração da Lua. Isto é muito interessante também porque nós estamos sempre a encontrar maneiras interessantes de termos energia para as nossas futuras explorações da Lua. A NASA está a tentar construir também pequenos reatores nucleares para explorar a Lua e está tudo a apontar para o Polo Sul da Lua, o sítio onde temos muito gelo, muito hidrogênio, muito oxigênio para essas explorações. Muito bem, Miguel. Obrigada, um bom domingo e até o próximo fim de semana.